Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Você também compartilhe essa página com seus amigos, familiares. Visite a nossa página aí, o Pastor José Antônio de Paula, no YouTube, e deixa ali o seu like, o seu joinha, seu pedido de oração ou agradecimento, para que nós estejamos orando por você. Gostaria de compartilhar com você e meditarmos juntos aqui no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, no seu capítulo 2, versículos de 1 a 11. Pensarmos no tema: a sua vida pode ser uma constante festa. Então, João capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós lemos assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava de 2 a 3 metretas, ou seja, de 80 a 120 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Em outra versão, esses mesmos versículos dizem da seguinte forma: no 3º dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele. Ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra, elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação, e em cada uma cabia entre 80 a 120 litros. Então Jesus lhes disse, Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônia experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor. Depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ali ele então revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Nós podemos observar aqui e vermos 3 fatos que chamam a nossa atenção. O primeiro fato, a festa de casamento, ou seja, um momento de alegria. O segundo fato, os convidados. Com certeza, para uma festa de casamento,
se convida amigos, parentes, vizinhos, não é? Os familiares. E os ingredientes para a festa. Ou seja, os ingredientes aqui são os alimentos, às vezes as bebidas, os doces, bolo. Ou seja, aquilo que é necessário para uma festa de casamento. Mas às vezes a festa pode ser algo decepcionante. Algo que venha marcar a vida dos noivos, da família, das pessoas que estão ali participando. E as decepções podem ser as mais diversas, como confusões, não é? Brigas, às vezes lugar pequeno, lugar abafado, sem muita ventilação. O serviço não é de boa qualidade, de má qualidade, o serviço a ser feito. Os convidados, de repente os mais próximos, os mais chegados que você convida, eles não aparecem, eles não vêm. O alimento servido é insuficiente e logo acaba sendo decepção para os noivos e os convidados. Nós podemos pensar também na nossa vida como sendo assim. A nossa vida poderia ser uma constante festa, uma grande festa. Mas as coisas não acontecem como nós desejamos. As coisas não acontecem como nós queremos. Podemos, como traz o texto aqui, fazer festas, fazer uma série de coisas, mas assim mesmo não é o suficiente, não preenche. Podemos ter pessoas ao nosso lado, convidados a participar do momento, mas não é suficiente. Podemos ter boa alimentação, fazermos o melhor, mas não é o suficiente. E aí bate a decepção, bate a tristeza, a angústia, pelo fato de nós não conseguirmos, não termos aquela festa constante em nossa vida. Mas nós vemos aqui nesse texto que a minha vida, a sua vida, ela pode ser uma constante festa quando Jesus vem e entra na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E é o que traz o verso 2. Quando lemos, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. O grande detalhe desse texto está aqui. A quem você convida? Quem é a pessoa de forma especial que é convidada por você? Se esta pessoa é importante ou não para estar na sua festa. Talvez você possa dizer, pastor, na minha festa eu só vou convidar pessoas em que realmente eu queira que elas participem. Mas mesmo você convidando essas pessoas que você queiram que elas participem, que sejam pessoas íntimas, pessoas próximas a você, você ainda pode ficar decepcionado com essas pessoas. Porque são seres humanos iguais a você. Mas o texto nos mostra aqui que esta festa de casamento tinha algo especial, um convidado especial. Esse convidado era Jesus. Todas as pessoas ali, com certeza, convidadas para o casamento, eram pessoas importantes. Mas a mais importante aqui, que eles procuraram convidar, foi Jesus. Jesus e seus discípulos também foram convidados para esse casamento. A festa, ela pode ser constante, porque não depende do que acontece do lado de fora. A festa na sua vida, ela pode ser constante se você não parar para observar o que está acontecendo do lado de fora da tua vida, mas sim o que está acontecendo dentro da sua vida. E este é o detalhe que chama a atenção. João, no seu capítulo 7, versículo 38, nós lemos, como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Ou seja, quando você convida Jesus a fazer parte da sua vida, as coisas mudam, são diferentes. O prazer e a alegria são constantes. A festa é constante na vida daquele que tem a Cristo como seu convidado especial. Quando você convida Jesus a fazer parte da sua vida, a sua vida torna-se uma festa constante. A alegria é constante, mesmo em meio às dificuldades.
Aí você pode dizer, pastor, mas como assim, meio de dificuldade? Ainda sim, a vida pode ser de constante festa, porque Cristo faz parte da sua vida. Como eu disse agora, a sua preocupação não é com as coisas do lado de fora, e sim aquelas que estão dentro do seu coração, da sua vida. E aquele que faz parte da sua vida é que faz a diferença. E aquele que tem a Cristo, como traz o texto aqui de João 7,38, como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. É o próprio Senhor Jesus dizendo. Esse texto aqui na versão da tradução na linguagem de hoje. Não é? Mas a sua vida, ela pode ser uma constante festa quando a sua alegria não estiver nas coisas passageiras. Aí você pode dizer, mas como assim, pastor? Veja o fato aqui, veja o que estava acontecendo aqui. Durante a festa, o vinho acabou. O vinho aqui era sinal de alegria. Era algo que não podia faltar na festa. E o texto mostra que durante a festa o vinho acabou, ou seja, acabou a alegria do povo, acabou a alegria da festa. E às vezes nós somos assim. Nós nos deixamos levar por coisas passageiras, por coisas que não são duradouras, que não são permanentes. Nos deixamos levar, e consequentemente deixando-nos levar pelas coisas passageiras, nós ficamos frustrados, decepcionados. E o texto diz aqui, olha, durante a festa o vinho acabou. A mãe de Jesus que estava ali participando da festa chegou no Jesus e disse, olha, eles não têm mais vinho. Ou seja, acabou o sentido, acabou a festa. É como você estar numa festa de casamento e de repente chega para você falar, acabou a comida. Você fala, mas nem comi ainda. Mas nem chegou aqui na minha mesa. Frustração, decepção. Quando a alegria daquele que está participando está em coisas passageiras. Assim também é a nossa vida. Se nós nos deixarmos levar por coisas passageiras, vamos ficar decepcionados, vamos ficar frustrados. A minha, a sua, a nossa alegria, ela pode ir embora por vários motivos. A nossa alegria ela pode ir embora, a sua alegria pode ir embora por vários motivos. Eu vou citar pelo menos 3 aqui. Os motivos que a alegria pode ir embora. Ela pode ir embora por causa do pecado, pela decepção e por sofrimento. Mas eu posso dizer para você, não importa o motivo pela qual a sua alegria vai embora. Porque a única forma de você ver, de você ter esta alegria de volta constante, restaurada, é no momento em que você procurar a Jesus Cristo. Pois só Ele vai poder reverter realmente, só Ele pode, não é vai poder, Ele pode reverter o quadro, a situação frustrante da sua vida e restaurar a sua alegria. Porque quando você para pensar e se deixa levar por coisas passageiras, o que acontece é isto. Mas quando você busca Cristo, Ele restaura a sua alegria. Ele restaura o prazer de viver. Mas pastor, eu estou passando por tantas situações difíceis, por tantas frustrações, por tantas lutas, tantas dificuldades, não tenho mais alegria, eu digo para você. Você só não tem alegria se você continuar a observar o que está acontecendo à sua volta. Enquanto você não buscar ao Senhor, não colocar dentro do Senhor, você vai viver assim. Você vai enfrentar situações assim constantemente. Mas tendo Cristo em sua vida, a alegria reinará. Mas aprendemos ainda nesse texto que a sua vida pode ser uma constante festa, mas para isso, Jesus precisa ser a prioridade na sua vida. Voltando aqui para o texto,
No verso 4, nós lemos, quando Jesus diz aqui, quando ele foi procurado pela sua mãe, e ela diz: ainda não chegou a minha hora. A mãe de Jesus reconheceu nele aqui que ele precisava estar agindo naquele momento. Mas ele disse: olha, não chegou a hora ainda. Interessante que Jesus era uma das pessoas convidadas para esta festa, a fazer parte desse momento de felicidade dos noivos. E a minha pergunta a você é: você já convidou Jesus a fazer parte da sua vida? A participar da sua festa? A participar do seu dia a dia? A fazer parte da sua família? Em outro texto ele diz, Jesus diz, né, no verso 4 mesmo, e ele respondeu: mãe, por que a senhora me diz o que fazer? Ainda não chegou a minha hora. Há o reconhecimento aqui da prioridade. Esta prioridade é Jesus. Muitas vezes as promessas de Deus, elas são usadas por nós para observar, para que a nossa própria necessidade seja sanada, seja resolvida, tenha solução. E quando não, nós acabamos buscando em tudo e em todos uma solução, nos esquecendo de dar prioridade ao Senhor. Na realidade, o que nós precisamos reconhecer é que Jesus tem a solução, Ele é a solução para o nosso problema. Ele é aquele que nos dá realmente essa alegria e esse prazer constante. Basta você ir a Jesus. Tomar aqui a atitude de forma correta. Provérbios, seu capítulo 1, versículo 7, nos mostra aqui como devemos e por que devemos dar o primeiro lugar para que Ele esteja agindo em nossa vida. Mas como um homem se torna sábio, em primeiro lugar, temendo o Senhor, somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Lê de novo esse texto. Mas como um homem se torna sábio, em primeiro lugar, temendo o Senhor. O temer aqui não é ter medo, mas é ter respeito. É amar a Deus, é buscar a Ele. E Cristo aqui não deixa de ser buscado, é dar prioridade. Ainda no versículo 6 do capítulo 3 de Provérbios diz: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. E você pode dizer: mas pastor, o senhor está falando de Deus aqui, eu estou falando do Deus Pai Todo-Poderoso, nesses versículos. Mas Cristo não deixa de ser também o Deus Filho, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquele que veio para nos dar realmente alegria, para fazer da nossa vida uma grande e constante festa. Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33, diz: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas estas coisas. Quais coisas? Você não tem buscado alegria? Prazer? Busque em Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor, tendo acima de tudo Cristo como seu Senhor pessoal. E você deve fazer isso de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 12, nós lemos: fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Assim precisa ser a minha vida, a sua vida, constantemente. Para aquele que quer ter uma constante festa, que a sua vida seja uma constante festa, ele precisa colocar Cristo em sua vida. Precisa ter Deus como prioridade e ter Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que precisa fazer parte, ser convidado a ser o primeiro
a tomar lugar na sua vida. Sem Ele, você estará frustrado, você estará triste, amargurado, vivendo de aparências. Com Cristo não dá para viver de aparência, porque Ele faz a diferença. Mas ainda aprendemos aqui em quarto lugar, que a sua vida, ela pode ser uma constante festa, se você tiver Jesus como convidado especial. Esse foi o diferencial nessa festa. O versículo 2 volta a frisar aqui, ele diz: Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Que maravilha! Maravilha é ter Cristo sendo convidado a fazer parte da nossa festa, a fazer parte da nossa vida. E você precisa também aprender e a viver nessa dependência. Mas para isso você precisa convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Capítulo 2, versículo 11 de João. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando você convida Jesus a fazer parte da sua vida, o maior milagre que ele faz é transformar a sua vida. É fazer de você uma nova pessoa. Quando você busca o Senhor, quando você dá a Ele prioridade, quando você coloca Ele como o Senhor da sua vida, convida para entrar, para fazer parte, para viver, a sua vida será uma constante festa. Será de constante alegria, independente daquilo que possa estar acontecendo em sua volta. A sua alegria é sempre o Senhor. Não com as coisas que estão aqui, que elas são passageiras, mas a presença do Senhor, ela é eterna. Eu digo para você, sempre dá para começar. Sempre pode iniciar um novo tempo. Sempre dá para começar tudo de novo. Como se começasse da estaca zero. A festa que nos fala o texto aqui, este casamento, Jesus era a única pessoa que não podia faltar. Se ele faltasse aqui, a festa teria acabado, a alegria teria acabado. Quando acabou o vinho, e eles procuraram e viram que não tinha mais solução. A sua volta, não. Olhando para as suas condições, não. Mas a solução estava ali. A mãe de Jesus viu, observou, chamou-lhe e disse: olha, o vinho acabou. E Jesus então pôde mostrar que a sua presença ali era para dar alegria. Não a bebida, mas a sua presença era para trazer a alegria. Então Jesus era a pessoa que não podia faltar naquela festa. Eu digo para você que quem vai a Jesus nunca será decepcionado. Nunca ficará decepcionado. Na festa, Jesus realizou ali o milagre de transformar a água em vinho. E o vinho da melhor qualidade. E Ele é aquele que pode transformar a sua vida. De repente uma vida triste, amargurada, uma vida vivida às vezes nos vícios. Ele pode transformar a sua vida da pior qualidade que ela possa estar. Ele pode transformar de melhor qualidade. Porque Ele veio para transformar. E Ele quer transformar a sua vida ainda hoje. Basta você convidar Jesus para entrar em sua vida, para fazer parte da sua vida. Que você precisa tão somente obedecer e buscar aquele que pode fazer da sua vida uma festa constante. Basta você abrir o seu coração. Basta você convidá-lo para fazer parte da sua vida. E ele entrará e fará a diferença. Eu quero orar com você. Deus querido, como é bom saber que Cristo pode fazer da nossa vida uma grande festa. Uma festa constante. Uma festa em que será momento de felicidade, não momentâneo,
mais constante, eterno. Obrigado a Deus, porque o Senhor dá a cada um de nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, esta oportunidade. A oportunidade de abrir o nosso coração, de reconhecer, acima de tudo, o amor que o Senhor pôde demonstrar a cada um de nós, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, em nosso favor. Ele que pode fazer da nossa vida uma festa constante. Mas a minha oração neste momento, ó Pai, é que o Senhor visite a vida e o coração da pessoa que está ouvindo, compartilhando desse momento da Tua palavra, que Ele abra o seu coração, que Ele tenha a alegria de poder convidar a Cristo para fazer parte da sua vida, e que Ele tenha a sua alegria, ó Deus, uma alegria verdadeira, uma alegria farta, o prazer de saber que a sua vida está nas mãos do Senhor e que na tua presença viverá para todo sempre, porque Cristo faz parte da sua vida. Visita, ó Pai. Restaura a alegria, restaura o prazer da vida desta pessoa, traz alegria ao seu coração, mas que essa alegria não seja uma alegria momentânea, passageira, com coisas, mas que ela seja uma alegria permanente, com Cristo Jesus sendo o Senhor. Muito obrigado a Deus, porque essa experiência eu pude viver e continuo vivendo, porque tenho esse Cristo amado em minha vida e em meu coração. E a minha oração, meu desejo, é que a pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento, que está compartilhando esse momento da tua palavra, sinta também esse mesmo prazer, essa mesma alegria. Muito obrigado a Deus por esse cuidado, por esse amor. Eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Cristo Jesus, este que vive e reina para todo sempre, em minha vida, cuja alegria é plena, é verdadeira, porque eu o tenho como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te louvo e te agradeço no nome desse Cristo amado. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que você também busque este Cristo, para que a sua alegria seja uma alegria constante, para que a sua vida seja uma constante festa, com Cristo Jesus sendo o seu Senhor. Convide-o, abra o seu coração e convide-o para fazer parte da sua vida. Ele com certeza fará e a sua alegria será plena. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e do cuidado dele. É o que deseja o pastor José de Paula nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe.